Olá, queridos amigos internautas, um bom dia, ou uma boa noite, uma boa madrugada. Eu não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, ok? Mas neste momento eu quero aqui me posicionar aqui, diante as minhas redes sociais, não é? Quero me posicionar em relação à política, não é? A política em relação ao meu voto, ok? Porque o meu voto ele é explícito, é um voto que não tem esse negócio comigo de esconder o meu voto. Ele é algo que eu demonstro, sou sincero diante da minha posição, ok? Como cidadão brasileiro, como um servo de Deus, como um cristão que eu sou, como uma pessoa que professa a minha fé em Cristo Jesus, vive em um país laico, um Estado laico, não é? O Estado de Direito, que diante da Carta Magna do meu país me dá esse direito de exercer, me submeter ao Estado, porque o Estado, nós temos autoridade, e as autoridades nós devemos honrá-las, porque é bíblico, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 13 e o versículo 6, que nós devemos nos submeter às autoridades e respeitá-las. Quem quer que seja essa pessoa, que Deus ele levante para presidente desse país, não é, dessa nação. Então, de antemão, eu quero revelar, não é, como todo mundo já sabe, muitas pessoas que me acompanham nas redes sociais, que o meu voto é para uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu posso dizer que eu devo favor a essa pessoa, porque já me favoreceu como presidente da República, essa pessoa como presidente da República, que é o senhor Luiz Inácio, né? Lula da Silva. Então, uma pessoa que ele, posso dizer que ele garantiu já, como presidente da República, ele é uma pessoa que já nos garantiu políticas públicas, favoreceu muita gente nesse país através de seus projetos sociais, suas políticas públicas que ele exerceu, né, aqui no nosso país, através dos seus projetos, né? Então, eu posso dizer que eu devo favor a essa pessoa. No tocante à vida espiritual dele, é um problema dele. No tocante à vida espiritual do ex-presidente Lula, é algo pessoal entre ele e Deus, e não com a minha pessoa. Porque minha base de fé, a minha base de fé é a Bíblia Sagrada. Porque quem dá valores à minha família, os valores espirituais, não é o presidente da República, não é o atual presidente da República, Bolsonaro, de forma alguma. Não é ele que traz os valores espirituais à minha família. Quem traz os valores espirituais à minha casa, à minha pessoa, são as Sagradas Escrituras. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade está na palavra de Deus. Jesus, ele é a verdade. Então Jesus disse que erra o homem
erra o homem não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Porque as Escrituras, ela é a nossa bússola. Desde que o mundo foi mundo, que o mundo se submeteu no pecado. Desde Adão, nossos pais. Então, Paulo escreveu lá no livro de Romanos, ele disse que Deus entregou o mundo aos homens, os homens deste mundo, Deus entregou, sujeitou eles às suas paixões. Desde que o mundo é mundo, o mundo vive nessa situação aí de pecado. Nós não podemos culpar ninguém por causa de corrupção, por causa por causa do adultério, por causa do divórcio, por causa do lesbianismo, de forma alguma. Nós não podemos culpar ninguém. Cada um vai prestar conta de si e dos seus pecados a Deus. Então, cada ser humano irá se apresentar perante o Senhor. Bem, queridos, é isso que eu quero falar para vocês, das redes sociais, aos meus amigos das redes sociais. Estou aqui para me posicionar como cristão, apesar que muitas pessoas já meteram o cacete em mim, já me criticaram. Igrejas que não me convidam mais para eu pregar o Evangelho, por eu me posicionar, não é? Por eu dizer que sou, meu voto é do Lula. Então, não temo a perseguição, não temo as perseguições, ok? Até porque a igreja, no século passado, ela sofreu 300 anos de perseguição, a igreja, no Império Romano, a partir do ano 60. Mas foi a igreja que mais cresceu, foi a igreja que mais foi vitoriosa. E a igreja que mais tinha pessoas crentes naquela época. Hoje não se vê mais crente. Hoje se vê um bando de religiosos que não tem amor pelas pessoas. Mas naquela época existia crentes que eram perseguidos por amor de Cristo. Hoje o povo pega aí essa frase que Lula vai perseguir as igrejas, que Lula vai fechar as igrejas. Isso aí é um arrumadinho político, até mesmo dentro da igreja. Até porque desde que o presidente Lula ele foi presidente no nosso país, primeira vez que ele foi presidente, ele nunca perseguiu a igreja, nunca fechou a igreja. E tem muitos crentes por aí julgando a vida do ex-presidente Lula, condenando, chamando o presidente de tudo que não presta. Então, meu querido, se conscientize. Pessoas que usam essa expressão de perseguição. Perseguição foi a igreja da era cristã, foi a igreja da Idade Média que foi perseguida. A igreja que passou 300 anos durante o Império Romano sendo perseguido por Nério, por Domiciano, por Décio, Valeriano, Diocleciano, Galério. Esses imperadores terríveis, eles emplacaram terríveis perseguições contra a igreja de Deus. Então, no ano 313, se levanta Constantino e concede aos cristãos daquela época uma lei chamada Edito de Milão, que dá liberdade de culto às pessoas. Então você vai ver que naquela época aqueles crentes que tinham seus bens confiscados, como ele diz lá no livro de Hebreus, capítulo 13, que muitos crentes eram jogados no fogo, na fogueira para ser queimado, decapitado. Muitos crentes que eram levados lá para o Coliseu de Roma, para ser devorado pelas feras.
Se você tem o seu livro, o livro eu aconselho qualquer um de vocês a comprar aquele livro, o livro dos Hebreus. Compre ele que você vai ver o que é perseguição. Perseguição naquela época, a igreja era perseguida naquele tempo. Então Constantino aqui dá a liberdade de culto às pessoas, não é? O Estado passa a ser um Estado laico, não é? Laico naquela época, onde o povo tinha liberdade religiosa naquele tempo, na época de Constantino. Mas alguns anos mais tarde, no ano 380, depois de Cristo, vem o imperador Teodósio, onde decreta o edito de Tessalônica, estabelecendo o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. Essa foi uma lei desgraçada, eu posso dizer. Sabe por quê? Porque houve aqui essa união de igreja com Estado. É o que está acontecendo no nosso país. Eu sou totalmente contra pastores estar envolvido em política, porque pastor é pastor. Eu nasci no seio das Assembleias de Deus nesse país. Eu nasci no seio das Assembleias de Deus nesse país. E os meus pastores me ensinavam, naquela época, que político não sentava em cadeiras de igrejas. Ou seja, políticos não sentavam em púlpito de igreja. Hoje é o que mais você vê político aí assentando em púlpito de igreja. A união do Estado com a igreja, pastores envolvidos com política, eu sempre digo que pastor é pastor, padre é padre, sacerdote é sacerdote. Não pode existir essa união. Igreja, o pastor tem que tomar conta de igreja e não estar se envolvido em política. Então nós vimos aqui Teodósio trazendo esse decreto aqui, ou esse edito, essa lei de Tessalônica, onde ele aqui faz aqui uma religião só, que aí foi a Igreja Católica, onde ele une as pessoas, ele oficializa a religião, onde a religião aqui se une com o Estado. Ou seja, até o imperador daquela época presidia os conselhos eclesiásticos, não é? Onde ele mesmo fazia parte dos debates e se tornou até o principal da igreja. Por incrível que pareça, onde o próprio imperador ele exigia a adoração das pessoas, existia aquela interferência. A igreja aqui se alinhou-se ao Estado, contra o qual a igreja deixou de exercer o seu ministério profético, contra o qual a igreja deixou de exercer o seu direito de igreja. Sabe por quê? Por causa de favores do Estado, por causa de favores de político, por causa de favores de presidente de república. É o que está acontecendo no nosso país. Homens de Deus se corrompendo por causa de favores de seu A, de seu B. Eu sou totalmente contra. Por isso que eu a favoreço, dou meu voto ao Luiz Inácio Lula da Silva. Porque lugar de pastor é na igreja. Lugar de pastor é pregando o evangelho. Lugar de pastor é falar de Deus. Não está envolvido em política. E você vê que houve aquela desgraça só, aquela derrota só, quando a igreja, o Estado deixa de ser um Estado laico aqui, não é? Agora sim alinha a igreja na época. Se alinha a igreja naquela época, por meio do edito de Teodósio, se alinha a igreja, e a igreja agora passa a se submeter ao Estado e deixa de trazer os valores verdadeiros da palavra de Deus para a igreja daquela época, para o povo naquela época. A igreja agora dependia muito naquela época dos imperadores daquela época, se submetia muito a eles, porque quando um bispo da época queria falar a verdade, não podia, ele era totalmente bloqueado.
ele era totalmente atacado, porque quem dirigia, não é, até mesmo a liturgia dos cultos eram os próprios imperadores da época. É o que está acontecendo no nosso país. E a igreja ficava calada por causa dos favores que recebia do Estado. Então eu digo, Estado é Estado, igreja é igreja. Eu como um cristão em Jesus Cristo, eu sou totalmente contra isso aí. Mas para a glória de Deus, no ano de 1517, Deus levanta um monge chamado Martinho Lutério, padre da Igreja Católica, onde combateu os dogmas da Igreja Católica, onde combateu a indulgência. Por causa disso se levantou naquela época a fogueira da Inquisição contra os servos de Deus por falar a verdade, por combater o erro que estava dentro da igreja. Hoje em dia nós estamos vivenciando isso aí. Hoje em dia nós estamos vivenciando isso até dentro das igrejas, não é? Rios de dinheiros dentro da igreja, rios de dinheiro dentro da igreja hoje em dia. Deus tem que levantar homens como Martinho Lutério para falar a verdade. Homens se envolvendo na política, enganando quem não lê, enganando quem não estuda as escrituras sagradas. Aqui vai o meu repúdio a esses pregadores do evangelho, esses cantores gospel, esses pastores desonestos. Vai aqui o meu repúdio. Quando uma pessoa é humilde, é simples como eu, como meu pai, quando era vivo, nunca tínhamos oportunidade dentro das igrejas, das Assembleias de Deus. Nós nunca tivemos as oportunidades, porque não temos conceito, somos pequenos dentro da igreja. Mas chega um político, chega um camarada endinheirado, essa pessoa no instante consegue galgar posições importantes dentro da igreja. Então vai aqui o meu repúdio como um homem de Deus, como pregador do evangelho, que você queira ou que você não queira, mas as redes sociais têm que ouvir isso aí. As redes sociais têm que ouvir isso aí. Por isso que lá no livro do profeta Isaías, a Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Queridos, amigos católicos, amigos espíritas, maçom, você que irá ouvir isso aí agora, essa mensagem. Eu estou aqui falando no meu Facebook para mais de 5.000 pessoas. A Bíblia diz lá em Isaías que no ano em que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías disse, eu vi o Senhor. Por que isso? Sabe por quê, querido? O profeta Isaías tinha uma filiação com o rei Uzias. O profeta Isaías tinha uma filiação segundo a teologia. Tinha uma filiação muito forte. Tudo indica que ele era até tio do rei, do profeta. Mas a Bíblia diz que enquanto o rei viveu, enquanto o rei existia uma interferência na vida profética daquele homem, no ministério profético do profeta Isaías. Sabe por que existia? Porque o profeta ele gozava de regalias. É o que está acontecendo hoje no meio dos crentes políticos, dos pastores políticos aí, dos pastores corruptos por aí. Que ele gozava de regalias dentro do governo. Sabe por quê? Porque o rei Uzias era um rei bem sucedido, era um rei poderoso. Está escrito lá no livro das crônicas. É tão tal que até o próprio o rei Uzias, ele começou a interferir no ministério sacerdotal e no ministério profético. Onde ele mesmo quis exercer função diante do altar de Deus que não era cabível a ele, e sim aos sacerdotes. E a Bíblia diz que no dia que ele foi lá queimar incenso, que não era o trabalho dele, e sim o trabalho do sacerdote. Aí a Bíblia diz que Deus agora se enfurece e agora faz o quê? A Bíblia diz que automaticamente ele fica leproso, ele morre leproso, porque ele se interferiu. E a Bíblia diz que quando ele morre, o profeta começa agora a exercer o seu ministério. É o que está acontecendo hoje. Às vezes é preciso um rei Uzias morrer no nosso país, para deixar de atrapalhar a igreja do Senhor Jesus, para deixar de interferir no ministério dos pastores, e a igreja está passando essa vergonha, como nós estamos passando como cristão. Então vai aqui uma mensagem para os cristãos, que perseguição nenhuma nunca fechou a boca da igreja, e sim, muita gente estão atrás, sabe do que? Se aproveitar. Muita gente estão querendo se engrandecer
em cima de muitos inocentes, de pessoas que não conhecem a verdade. Fica aí com essa mensagem, fica aí com essa reflexão. Aqui é o pastor Paulo, do estado de Alagoas, esse pequenininho que ninguém dá valor, ok? Deus abençoe a todos, do meu Facebook, do canal do YouTube, e fica aí uma das maiores verdades que eu estou esclarecendo aqui para todos. E quem quiser falar aí, pode comentar aí, e depois vem outra mensagem mais forte ainda. Deus abençoe a todos.